Olá pessoal, hoje é segunda-feira, dia 15 de setembro, estamos entrando no ar com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. E os destaques de hoje incluem: aonde chega a idolatria partidária? Complicado esse assunto, hein? Deputado Guilherme Pazin vai às redes sociais e fala sobre Peninha. Final de semana terrível para a dupla Grenal. Traficante é preso em Bento Gonçalves. Trio é baleado em Guaporé e um dos assaltantes é morto e ele é natural de Bento Gonçalves. Falando em morte, morreu nesse final de semana Hermeto Pascoal. E presta atenção, o acesso na BR-470 entre Bento Gonçalves e Veranópolis será bloqueado até o dia 17. Então, preste atenção nessa reportagem e refaça a sua rota se você pretende sair de Bento Gonçalves e ir em direção a Veranópolis, Passo Fundo, para aqueles lados de lá, ou tiver que voltar de Veranópolis a Bento Gonçalves. Vai estar fechada a 470 até o dia 17. E também outras informações na edição do Jornal Últimas Notícias de hoje, com Ednei Paine, diretamente aqui da capital brasileira do vinho, Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, Brasil. Pessoal, a nossa conversa política de hoje vai pegar pesado como sempre pega, né? Vamos falar de ódio entre esquerda e direita, entre Lula e Bolsonaro. E hoje vamos dar nome aos bois como a gente sempre dá. Esse bloco político tem o intuito de fazer vocês pensarem um pouco diferente na política, porque é a política que rege tudo que nós passamos, é eles que mandam no valor do gás, no valor do combustível, no valor do seu óleo de cozinha, no repolho, em tudo. Então a gente precisa entender o que se passa no imbróglio político nacional, mundial, municipal. E hoje, como eu falei para vocês, vamos dar nome aos bois como a gente sempre dá. Esse sim é um tema político. Tem tudo a ver com o episódio que deu uma visão distorcida aos vinhos aqui da Serra Gaúcha. Pouco tempo atrás. Mesmo o assunto tendo outra visão, vamos falar de um sujeito chamado Eduardo Bueno, mais conhecido como Peninha. Um nome que vamos pontuar, sim, você tem que conhecer essa figura para se aliar ou para sair longe desse cara aí. Sim, ele precisa ser conhecido pelo seu nome, pois ele deixa a sua ideologia esquerdista transcender. Em suas falas, tudo o que é feito a favor da esquerda é para o bem de todos, é recebido muito bem por ele, merece elogios. E tudo que é feito pela direita, para ele é um lixo. Para ele, mesmo quando a situação é doentia, porque ele só trabalha com sistemas doentios. O Peninha recentemente comentou sobre a causa de um assassinato. Ele comenta, olha só que doentio, ele comenta que as filhas da vítima vão ficar melhor sem o pai, pois o pai tinha ideologia de direita. Uma pessoa assim não merece nem estar na comunidade, nem falar nas mídias, nas redes sociais. E veja bem, se eu falasse mal de um ativista de esquerda, também pontuaríamos. Ou de direita.
pois algum tempo atrás esse sujeito falou mal do setor vinícola aqui da capital do vinho, sem saber o que se passava. Ele pontuou coisas que não sabia. E que mais tarde tudo foi resolvido pela Polícia Federal. Tudo foi esclarecido. Ele falou que odiava o vinho, que se vinculou ao trabalho análogo à escravidão aqui em Bento Gonçalves, mesmo sem saber o contexto dessa história. E querem saber? Eu vou dizer uma coisa. Ontem eu estive falando com pessoas que moram próximo ao local aonde aconteceu todo esse episódio. E foi constatado que ainda existe pessoas morando lá como safristas. Vizinhos me disseram isso. Não sei se a situação mudou. Até deve ter mudado. Mas pelos relatos a situação é a mesma. Tem gente ainda morando lá. Então, desse episódio, o historiador Peninha comemorar a morte de um assassinato de um ativista político que pensa diferente dele, eu achei terrivelmente ruim. Mas você tem que saber. Você tem que saber. O deputado estadual aqui, o Pazin, oriundo aqui de Bento Gonçalves, Guilherme Pazin, falou sobre isso nas redes sociais. Eu achei bem oportuno para a minha fala de hoje que ele acrescente a sua opinião sobre esse caso. Eu vou botar aqui para vocês ouvirem o que o deputado Guilherme Pazin falou. E concordo plenamente com ele. Mataram o Charlie Kirk. Ai, coitado, tomou um tiro, não sei se na cara. Se o Eduardo Bueno Peninha é um imbecil, bom, todos sabemos e não é de pouco tempo, é de muito tempo. Alguém que ganhou escala não pelos seus artigos, pelos seus livros, pelas suas traduções ou editoriais. Alguém que ganhou escala e foi reconhecido por ser um ser excêntrico, um palhaço de circo. O Charlie Kirk tem 2 filhas pequenas. Que bom para as filhas dele, né? Que bom. Pois é, isso mesmo. Alguém que fala mal de tudo e de todos. Vamos tentar lembrar. Pouco tempo atrás falou mal do setor do vinho gaúcho, que é mentira. O interior, na Serra Gaúcha, eu odeio o vinho que se vinculou ao trabalho análogo à escravidão. Alguém que ganhou escala falando mal de Gramado e Canela, ícones do turismo do nosso estado e do nosso país. Alguém que fala mal do agro, alguém que fala mal do Rio Grande do Sul a toda hora, a todo momento. Alguém que fala mal de tudo e de todos. E, na verdade, quem fala mal expõe a sua maior insegurança. Ele é um inseguro, é um ser humano inseguro, é um ser deplorável, doentio. Pois é, mas agora ele ultrapassa todos os limites porque ele comemora o assassinato de alguém que está fazendo seu trabalho, um ativista político, alguém de direita, um conservador, pai de 2 filhos, e não é apenas por isso, que poderia ser de esquerda, de centro, ou qualquer um. Ele caçou da morte de um ser humano. Nós temos muita vergonha de cada um de vocês, porque isso não é democracia. Vocês vestem o manto da democracia e, na verdade, vocês fazem tudo, menos isso, o respeito ao pensar diferente. Vocês estimulam o ódio. Mas eu tenho muita vergonha de vocês dizerem que são gaúchos. Então, eu peço, compartilhe esse vídeo, diz que tu e nós temos vergonha desse pessoal aí. Entendeu agora o que significa o seu voto na próxima eleição? Você entendeu que você deve pesquisar sobre o que o seu político favorito está fazendo? O que ele fez fora dos bastidores? Isso então é o que significará no ano que vem. Os seus votos é o que podemos observar com muito cuidado. Ter a maior atenção para depois não se arrepender, tá? Por isso é que foi feito esse bloco Entendendo a Política. Porque você tem que entender que é esse pessoal que vai cuidar de você. Que amanhã vai tirar o teu Google, que vai tirar as tuas redes sociais se você não pensar que nem o governo. Não vai demorar muito.
que vai recolher talvez seu dinheiro da poupança porque não consegue pagar as contas. Isso você já tem visto aqui no jornal várias e várias vezes, que quando o governo gasta mais do que arrecada, uma hora vai dar um estouro. E é certo isso. É a coisa mais certa do mundo, é como morrer. Vai acontecer, tá? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausa na parte política. Nós voltamos amanhã com mais um bloco político. Vamos respirar um pouquinho e falar mal da dupla Grenal. Não queria, né? Mas vamos falar. Tá, depois dessa respiradinha, vamos começar com más notícias para ambos os lados, né? Uma fase nunca vista antes no futebol gaúcho. Os dois técnicos a ponto de perder os seus cargos. O Grêmio lotou o estádio para perder para o Mirassol. Sim, um time bem organizado, que está com 13 pontos a mais que o Grêmio. Um time dentro da zona de Libertadores. Foi um jogo que teve a estreia de Arthur, muito esperado. E o destaque nem foi o Arthur, o destaque foi o goleiro Thiago Volpi. Quando o destaque do time é o goleiro, a partida foi terrível. O Grêmio não conseguiu propor ataques ofensivos. Uma partida morna que tirará... Olha, pior é o seguinte, tirará o atacante nórdico dessa temporada. Bright White rompeu o tendão de Aquiles e não joga mais esse ano. Uma substituição errada culminou na má fase do tricolor. Saiu um promissor jogador, Alisson, gurizão, que entrou para fazer carreira no Grêmio. Esse Alisson não podia sair de maneira nenhuma. E saiu Alisson para entrar Pavon. Pavon, quando chegou ao Grêmio, fez umas partidas excepcionais. E depois foi decaindo. E agora é o Pavon. Mano, ficou tiririca da vida ao ver esse erro. Na entrevista coletiva, ele disse que foi um erro de comunicação. Final da partida, 0-1 para o poderoso Mirassol. Que já está se tornando aí uma toca do Grêmio, né, o Mirassol? E agora vamos falar da história colorada, que foi ainda pior. No primeiro tempo, o Internacional tomou 4 do Palmeiras. A disparidade técnica a gente pôde perceber. Estava muito evidente. Na segunda etapa, o Palmeiras deu uma segurada, pois tinha que poupar jogadores. O Palmeiras tem jogo agora na metade da semana. Bom, final da partida. O Palmeiras poderia ter socado um 7 se não tivesse tirado o pé. E isso com muita naturalidade. Eu não estou falando mal porque eu quero, porque o Inter não jogou nada. E nem é por maldade que eu estou falando isso. É por uma deficiência técnica. O Roger não tem mais peças para botar em campo. A partida terminou em 4-1. E em relação à suposta saída de Roger, a direção deu uma segurada. Por quê? Porque na última vez que trocou técnico às vésperas de um Grenal, tomou 5. Então a direção colorada dá mais um tempo para Roger. Mas acho que o Grenal vai ser atacada a final de Roger. Talvez de Mano também, né? Mais uma edição da Taça Grenal. Neste domingo será o último Grenal de 2025. A última taça que o Grêmio ou o Inter possam levantar, ou um empate morno de jogo ruim. Sai os dois técnicos. Bom,
E para fechar a informação da dupla Grenal, eu tenho um amigo que me deu uma ideia sensacional para o domingo de Grenal. Para que todos saiam alegres. Tu acha que é possível o Grêmio e Inter sair alegres do Beira-Rio? Gremistas e colorados? Abraçados? Então veja esse vídeo do Sandro. Veja o que ele fala nesse vídeo aí, vou dar essa dica para vocês. Gurizada, eu preciso fazer um desabafo. Eu acho que é um conselho aí para a dupla Grenal. Domingo, dia 21, vai ter o grande clássico dos gaúchos, clássico Grenal. E é um dia depois da grande data dos gaúchos, que é o 20 de setembro. Eu teria uma sugestão. Cancelamos o jogo, damos um ponto para cada time e metemos um bailão de fundamento do Beira-Rio, com Grupo Rodeio, Monarca, Serranos, San Marino, Corpo e Alma, Latão 3x10. Ali todo mundo sai faceiro e o fim de semana tá garantido. Ninguém se estressa. Você concorda? Então compartilhe esse vídeo. E se não concorda, esquece. Mas não é corneta, é informação. Bom, nem sei o que falar para vocês, né? O Sandro já falou. Não é corneta, e não é corneta mesmo. Olha só as coisas erradas que podem dar nesse clássico. Se os dois forem ruins, a probabilidade é grande de saírem os dois técnicos. Os dois perderam as rédeas do time. E é verdade, ficaram um tempo sem jogos treinando e não funcionou. Não tem desculpa para o que está acontecendo. Eles ganham muito dinheiro para fazer o que eles estão fazendo. Pensa aí que se você ganha 10, 15 mil, 20 para trabalhar no mês, eles ganham 300, 600, 1 milhão. E não fazer funcionar? Então vamos meter um San Marino e beber umas cevas nesse domingo. Será que eles vão aceitar? Brincadeiras à parte, mas tá feia a situação, hein? Vamos, assim, dizer que quem está patrocinando esse bloco esportivo é a Natal Fitness. Então, dê uma olhada aí, se você precisar de acessórios esportivos, é com a Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, a Natal Fitness fica aí bem ao ladinho do Shopping La América. Dando seguimento aqui no Jornal Últimas Notícias, vamos falar aqui, um homem foi preso por tráfico de drogas aqui no bairro Municipal em Bento Gonçalves. A ação foi realizada por policiais da Brigada Militar durante o patrulhamento a pé, por volta das 23 horas. De acordo com o registro policial, o suspeito subia uma escadaria e, ao perceber a aproximação dos agentes, jogou uma pochete no chão e tentou fugir. Ele foi detido ali a poucos metros adiante e a pochete foi recuperada. Deixa eu botar o que tinha aí dentro da pochete dele, ó, dá uma olhada. Foram encontradas 106 buchas de cocaína, 21 pedras de crack e 17 porções de maconha, todas já fracionadas para venda. O homem foi levado à delegacia de polícia de pronto atendimento, onde foi registrado o flagrante. Outra situação envolvendo polícia. Agora de manhã houve uma tentativa de assalto em Guaporé, em uma distribuidora de bebidas, e terminou em confronto armado com a polícia.
Durante essa ação, 2 assaltantes foram baleados. E um foi morto, baleado e morto, né? 3 assaltantes foram baleados. E esse assaltante que foi morto, ele era natural aqui de Bento Gonçalves e tinha 29 anos. Mais uma vida de um jovem, 29 anos, um jovem, né? Para a minha idade, ele era um jovem que se perdeu na vida. A polícia agiu rapidamente, frustrando o roubo e controlando a situação. Deixa eu botar as imagens aqui do assalto em Guaporé. Dá uma olhada. Aí a polícia já tinha dominado a situação, né? Ó, rapaz morto aí, esse era de Bento Gonçalves e perdeu a vida. Estas imagens rolam nas redes sociais, tá? A gente achou ela e mostram a movimentação do policial e o cenário após o tiroteio. Eles chamaram o Uber, renderam o motorista do Uber e colocaram no porta-mala. E o Uber foi salvo aí pela Brigada Militar e passa bem. Que coisa, né? É que assaltante também não fica velho. Deixa eu botar pra vocês aí o comercial da Harmony, daqui a pouquinho a gente volta. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, Harmony Sonorizações e Natal Fitness dando aquele apoio ao Jornal Últimas Notícias. Seguindo na sequência aí, morre aos 89 anos o instrumentista Hermeto Pascoal. O artista deixa um legado, dá uma olhada aí. Ele deixa um legado de invenção musical e liberdade criativa. Nos deixou nesse sábado. A causa da morte ainda não foi divulgada. Hermeto foi um artista muito importante na música brasileira. Ele nasceu em Alagoas e era conhecido como o bruxo de Saucer. Ele se destacava pela sua capacidade de extrair som de tudo, de objetos do cotidiano, da natureza, utensílios e além de tocar uma imensa variedade de instrumentos musicais. Ele tocava acordeon, flauta, saxofone, piano, gaitas, vozes, metais e outros instrumentos. Ele era autodidata, muito ligado às raízes do Nordeste, mas sempre com um olhar experimental e ultrapassava gêneros. Hermeto colaborou com nomes consagrados da música, fez músicas com Miles Davis, Elis Regina, entre outros, e também produziu obras instrumentais excepcionais. Ganhou prêmio como o Grammy Latino, ele ganhou, né? Então fica aí a nossa homenagem a Hermeto Pascoal aí, que nos deixou nesse final de semana. Grande músico que dificilmente vai aparecer outro nessa categoria. E essa galera nova aí nem sabe o que é música, né? Muitos desses artistas que estão iniciando, estão hoje na mídia, né? Nem sabem quem foi Hermeto ou nem sabem como ele tocava tantos instrumentos. E muito bom, né? Então fica a nossa homenagem ao Hermeto. Outra pauta que eu quero, que a gente já tinha falado aqui, né? Mas eu quero ressaltar que sem celulares o desempenho escolar da socialização melhoraram aqui na capital do vinho. Você sabia? Uma estatística aí que já era percebida. Pois se a escola é lugar de aprender, que os professores ensinam, os celulares ligados dentro de sala de aula não funcionam, né? A finalidade do aprendizado seria desviada e foi muito notada depois da proibição dos alunos, né? Os alunos ficaram meio ressabiados, né?
A medida se tornou regra em todo o território nacional no começo desse ano, pois foi uma lei federal que proibiu o uso de celulares dentro das escolas, mesmo no intervalo. Foi uma medida excepcional na aprendizagem de nossas crianças, jovens, adolescentes. Com todas essas decisões, elas mexeram na dinâmica da comunidade. Todas as decisões que mexem na dinâmica da comunidade é um banho de água fria para os usuários. Nas cabecinhas de nossos jovens, eles ficaram muito chateados, mas a imposição foi necessária. Foi exatamente a mesma situação quando proibiram de fumar em lugares fechados, lembra? Os fumantes ficaram tiriricas da vida, mas hoje a vida dos não fumantes melhoraram por causa dessas estratégias usadas há pouco tempo atrás. Eles agradecem muito. Quando não pode mais se fumar em restaurante, boates e bares, tem gente que não gostava. Agora existe um lugar específico para esse pessoal que vai fumar, longe de quem não gosta do cheiro do tabaco. Mas em pouco tempo a vida natural das escolas vai ir se regrando sim. O recreio voltou a ser um espaço de brincadeiras e bate-papo. E dentro da sala de aula os professores voltaram a ter mais autoridade, não ter mais problemas com conversas em redes sociais. Então a escola voltou a seguir seu rumo convencional, graças a Deus. Deixa eu tirar a minha imagem da frente aí para vocês verem. A imagem de fundo é da Ponte Ernesto Dornelles, pois o tráfego nesse ponto entre Bento Gonçalves e Veranópolis será totalmente interrompido a partir das 20h30 de terça-feira. Ou seja, a partir de amanhã de noite, terá interdição total. E é necessária para a continuidade das obras de revitalização da Ponte Ernesto Dornelles, pois não adianta ajeitar todo o asfalto se não ajeitar a ponte. E os trabalhos ocorrerão durante a noite de terça-feira, a madrugada de quarta, retornando o sistema de comboio normal na manhã do dia 17. Hoje é dia 15. Então, amanhã não tem tráfego. Quando o tráfego volta ao cronograma habitual, no dia 17, ele volta bloqueio novamente, né, das 23 horas às 6 horas da manhã. E aos domingos permanece pare e siga das 6 às 23. É bem interessante, pelo menos no final de semana, né? O Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, o DENIT, e a Polícia Rodoviária Federal recomendam que os motoristas reprogramem os seus deslocamentos durante o período das restrições, né? Como? Você pode procurar alternativas, tipo por Cotiporã. Pode ser utilizada durante essas interdições, você vai por Cotiporã. A medida que integra a gestão de risco para garantir a segurança dos usuários e a eficiência da obra precisa desse dia para terminarem aí as cabeceiras dessa ponte, da Ponte Ernesto Dornelles, que foi muito atingida pelas chuvas e pelos deslizamentos. Tá, pessoal? Esse foi o Jornal Últimas Notícias de hoje. Um grande abraço a todos e aguardamos todos vocês amanhã. Um bom início de semana para todos nós. Valeu, pessoal. Tchau!